A gente, como sempre, estivemos abertos a qualquer tipo de diálogo, seja com o prefeito, o Ministério Público é melhor ainda, com órgão mais fiscalizador também. E assim como a gente soube da reunião que teve na quinta-feira, a gente não foi convidado, a gente explicou que a gente não foi convidado, foi solicitado pelo prefeito, mas mesmo assim enviamos o procurador nosso da casa para acompanhar, de onde ela deixou determinado que a gente teria 72 horas para dar uma previsão de votação da LOA. Eu acho que, além disso, a gente dá a previsão, a gente chegou, deu a previsão, a gente vai seguir, está seguindo o regimento interno, os ritos legais da casa, após as audiências, abrirão o prazo para emendas e assim por diante. Ela perguntou se teria alguma solução que pudesse ser mais urgente. A gente falou que, claro que sim, que a gente enfrenta na LOA são problemas técnicos e políticos esses que benefícios da população, que a gente vem frisando. Quem acompanha já sabe, é o transporte público, é a bolsa universitária, é o servidor. Então, a gente tem que chegar nesse entendimento. Hoje, nós também aproveitamos e entregamos uma petição propondo uma ideia ao prefeito e apresentamos isso ao Ministério Público. Se ele fizer uma mudança no artigo 60 da LDO, através de projeto de lei, a gente já apresentou o texto pronto, para ele gastar, além do duodécimo, que a gente já entende que ele pode ser usado e já era para estar sendo usado, evitando esse tipo de alarde, de caos e ataques covardes da parte dele contra a minha pessoa, pude frisar para as doutoras ser chamado de assassino, tendo um enteado de 10 anos, uma filha de 1 ano. Eu acho que é algo grave por parte de um prefeito de uma cidade. Ele, numa reunião no Farol, também, desculpa até a explanação, ele dizer para os ambulantes que vereadores de oposição têm casas na Praça do Farol, dá a entender o quê? Cobrem os vereadores em suas casas, coisa que eu sempre falei que é errado, a cobrança tem que ser na prefeitura, na Câmara, na rua, quando se passar, mas e na casa de família? A gente não sabe o desespero de cada um, a gente acha perigoso. Mas apresentamos esse documento ao Ministério Público, que vai ser apresentado ao prefeito, protocolamos lá, onde se ele alterar o artigo 60 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dando flexibilidade a ele para trabalhar além do duodécimo, que é em torno de 220 bilhões. Além disso, ele poderia gastar no servidor, com hospitais, com instituições, com todas as emergenciais, seja o oxigênio, que fala que vai acabar, seja o entretenimento do Farol. A gente está dando flexibilidade a ele através de votação. Ele mande para cá essa alteração. Amanhã ainda, se ele mandar, a gente vota a votação, tenho certeza que será aprovado por unanimidade. Ele sanciona, na quinta-feira ele consegue sanar todos os problemas criados por ele, por isso ele já poderia estar trabalhando com o Nordeste, com o nosso entendimento, mas temos uma opção no Ministério Público, e lá chegamos no entendimento de uma reunião, ela marcou até então, na quinta-feira, 10h30, entre o Executivo e o Legislativo, já que eles não vêm aqui, já que não nos lá, o Ministério Público está fazendo esse convite para a gente sentar lá e apresentar os nossos problemas técnicos, que a gente vê na LOA, e apresentar os problemas políticos, e a gente chegar nesse entendimento, talvez, na quinta-feira, 10h30, chegando no entendimento benéfico para a população, e nenhuma das partes saiam perdendo, ferindo lei alguma, a gente consegue sim adiantar alguns trâmites, fazer audiências juntos, e botar em caráter de urgência a votação, tirando o prazo de 10 dias para as emendas e votar o quanto mais breve possível. Você falou em data, Marcos? Em data. Você falou em data porque dentro do regimento, eu entendo que eu estou dentro do regimento, seguindo a lei, hora que eu infringir a lei. A data é sequente às audiências públicas, sequência ao prazo de emendas e daí por diante. E a gente busca, eu acho que não é a pressão também por questão de data de votação. Acho que o que se busca é um entendimento, elas entenderam muito bem isso. A gente busca primeiro uma solução com entendimento do legislativo e do executivo. Enquanto ficar nessa de impor, ameaçar e, desculpa o termo, usar covardemente as redes sociais, porque quando se sai uma matéria minha, ou de algum professor, ou um economista que fala sobre a LOA, não tem a mesma divulgação que o prefeito tem nas suas redes sociais. A gente acompanha algumas redes sociais que está soltando matéria de hora em hora sobre a LOA, não tem mais o que falar, estão soltando matéria de hora em hora. A gente sabe como funciona, faz parte da política, mas a Câmara nunca esteve fechada, o prefeito usou um termo saindo do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que fez contato comigo e eu não respondi, o que é mentira da parte dele. Eu tenho o print do meu celular que eu respondi aberto ao diálogo a ele sim, e falei com o vice-prefeito junto com ele, estou aberto ao diálogo sim, como sempre estive. Mas o que a gente não pode é ser atropelado, não é porque você tem uma maioria que você vai atropelar uma minoria, e tem que ser respeitado. A gente não está brigando por benefício próprio, a gente não está brigando por interesse particular, a gente quer que a LOA seja feita para a população. Eu acho que quem sai ganhando, lógico, é o povo de Campos. O prefeito ganha, se ele faz ato político bom para a população, ele ganha mais evidência, e a gente está falando de ano eleitoral
também entendo ainda um pouquinho essa picuinha, essa covardia da parte dele. Ontem, lá em Santo Amaro, ele disse que você também não poderia fazer nenhum tipo de gasto com o orçamento da Câmara, já que o orçamento é um só, então se ele não pode, você também não poderia agora. Você tem sua folha que vence semana que vem também. Como que está a questão do orçamento da Câmara, então? A gente vai analisar, se ele não pode pagar nada, ele não pegaria nem fazer o do 10 para a Câmara, então, né? Mas ele vai ter que fazer, e a gente está analisando sim. Eu acho que se tiver algum risco de responder por improbidade ou não, se meu juiz disser que tem uma chance de pagar, é lógico, eu vou pagar nos funcionários, o presidente do sindicato, eu sei o que é um funcionário, categoria de trabalho, vou fazer minha parte. E da parte do prefeito, eu acho que é isso, está na hora de parar, de mimimi, está na hora de acabou a pressão. A gente apresentou uma solução emergencial que pode ser feita amanhã para acabar com a desculpa de calamidade, de caos. Então a gente trouxe a solução, espero que ele atenda, a gente vote amanhã, se possível, e dê flexibilidade a ele, tem que pagar tudo, sanar a pressão que está na sua cabeça, sanar as desculpas covardes e a gente tratar da boa quinta-feira de manhã. Tem uma questão relacionada à semana passada, eles entraram na Justiça, os vereadores da situação entraram na Justiça pedindo a votação, marcar uma data. Isso deve acontecer. Como é que vocês estão lidando com isso? Vocês estão procurando se defender juridicamente já? Como é que está a relação? A gente está se preparando agora, de todas as partes, se trata do meu prerrogativo, a gente tem que estar ouvindo com ele aberto. Mas a gente acredita também na independência dos poderes, do judiciário, vai interferir no poder legislativo, há um precedente muito perigoso nacionalmente, e a gente costuma brincar, porque tem a maioria vota em votação, o Senado, a maioria do Senado, que é o impeachment do ministro da STF. Então é algo que o presidente não pode só ser pautado pela maioria ou por parte política ou técnica. Tem que achar um equilíbrio entre a parte política e a parte técnica para a gente achar a melhor solução. Eu vou mensagem na quinta-feira, no dia da manifestação. Chegaram a conversar? Não, me mandou mensagem, eu respondi, falei com o vice-prefeito, que estaria acompanhando a manifestação, tendo alguma tragédia, algum evento aqui, eu teria que estar próximo. Aí se a coisinha do farol passando no final de semana, se quisesse conversar lá, estava aberto para conversar, desde que frisamos sempre, eu quero maioria, eu quero conversa ampla, eu quero conversa particular, porque abre precedentes perigosos e a gente sabe como funciona no país. A gente tem que conversar assim, acho que de forma aberta, a lua está na mesa, acho que a melhor forma de se fazer vai ser na quinta-feira. Se o Ministério Público conseguir essa agenda com ele, às 10h30, eu que proponho aí, junto com a Procuradoria, espero que o prefeito vá, que a gente possa sentar no Ministério Público e achar um entendimento. Do que a gente entende, vamos botar que a gente tenha 20 pontos positivos para a população, se ele entender que seja 10, a gente vai ceder, vai achar um meio termo, e a gente quer botar o louco, tem que desmistificar isso. O presidente não quer botar o louco, quer prejudicar o prefeito. Se eu pudesse prejudicar, eu não faria nada, eu sentaria em cima da lua e esperar uma decisão judicial que a gente acha muito difícil. Então, se eu estou propondo soluções, se eu estou aberto ao diálogo, se eu estou todo dia que a empresa me procura, eu respondo. Se eu venho para a sessão, toda a sessão e falo que eu quero diálogo com o prefeito, é porque eu quero resolver. Ninguém é maluco de prejudicar a população de forma declarada, como ele está dizendo que eu vou fazer. Marquinhos, em relação às 13 OSCs, que parece que tem uma situação diferente dita pelo próprio Ministério Público, porque eles não têm um contrato renovado. Ela disse que poderia, com essa medida de vocês, assinar esse contrato e eles conseguirem receber o mês de janeiro? Isso aí é discutível, a gente discutiu lá, estou analisando com o grupo jurídico do Rio de Janeiro agora, dia 10, dentro da presidência da Comissão de Finanças, para averiguar de novo, porque eles disseram que até então poderia sim ter o fomento. As doutoras receberam informação da parte do executivo que não poderia, então é mais um entendimento que vai para a pauta de quinta-feira, mas o que está concreto, esse documento enviado lá na alteração do artigo 60 é, se ele acatar, mandar para cá, a gente aprovar e ele sancionar, emergencialmente ele pode pagar a todas as entidades, os hospitais, o que ele achar urgente e comprovar a urgência, ele pode usar fora do Nordeste. Ele tem ainda o Nordeste para trabalhar nas outras coisas que não são tão emergenciais. Só para vocês entenderem, esse documento feito pela Câmara, que a gente entregou pela comissão e pelo presidente, é para corrigir um erro do executivo. Porque o texto da LDO não foi feito pela Câmara, foi feito pelo prefeito. Nós estamos apenas corrigindo um erro do próprio prefeito, quando manda para cá textualmente pela LDO o artigo 60. Nós não estamos autorizando o executivo a usar o duodécimo, porque ele já está autorizado a usar o duodécimo. A gente sabe que isso tudo é um plano de fundo, porque o que ele quer realmente é os 30% de remanejamento para poder utilizar como bem quer em ano eleitoral. Vou deixar claro, nós estamos aqui com uma proposta que levamos ao Ministério Público para ele trabalhar além do duodécimo em casos específicos. Por exemplo, covarde, iniciado no verão, falou, tem um orçamento
da Fundação nos obrigando para executar o verão. E através do ADES, no sobrevivente, ele não faz com maneira corretiva. Sim, senti um pedido desculpa por causa do horário da sessão.